o capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. E este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíram afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta tua vara, e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás. E colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia uma nuvem e trevas, contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília de manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar,
para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo.